Olá, pessoal de casa, seja bem-vindo, obrigado pela audiência. Nós estamos começando aqui o programa Deu Certo, que hoje recebe a jornalista Cristina Livramento, do jornal O Estado. E a gente já vai de pergunta direto aqui. Cristina, a gente quer saber o seguinte: antes de você ser repórter, a gente sabe que você já esteve em assessoria de imprensa, escritora também, né? Agora recentemente com o seu livro. E a nossa pergunta é a seguinte: o que levou você a ir por esses caminhos onde você está hoje? Olha, o que me levou foi realmente a vida. Porque eu não fiz planos de sair da faculdade e falar, não, agora eu vou fazer assessoria e depois de um tempo eu vou fazer edição e aí eu vou mudar para São Paulo em 2006. Não tinha plano nenhum. Eu queria, na verdade, quando eu estava no fim da faculdade, eu descobri o jornalismo literário e aí eu descobri que o que eu queria mesmo era escrever livro, jornalismo, né, mais investigativo e transformar isso em livro. Até agora eu não fiz isso. Então, toda essa trajetória da assessoria e depois edição de jornais e voltar como repórter, né, quer dizer, eu estou fazendo o caminho todo inverso, e isso foi totalmente sem planos. Eu simplesmente segui o fluxo das coisas. Né? Por que jornalismo? Eu queria escrever livro, eu queria contar a história. Então, eu fiquei entre letras e jornalismo. E fui, porque quando a gente tem... eu acho que quando eu fiz o vestibular, eu devia estar com uns 19, 20 anos, eu acho. E eu não sabia, porque eu gostava de artes plásticas, eu gostava de diplomacia, eu gostava de letras, de jornalismo. Então, se eu pudesse, eu faria todos ao mesmo tempo, né? Só que a gente tem que escolher. E foi durante o curso que eu passei a me identificar mais mesmo com aquilo. E a compreender que realmente eu não tinha feito uma escolha errada, né? Cristina, na sua opinião, quais foram as mudanças que a comunicação sofreu desde a sua formação? Você considera elas positivas ou negativas? Tecnicamente, assim, em termos de estrutura, né, de equipamento, mudou. Quando eu fiz a faculdade na Federal, a gente diagramava jornal, por exemplo, num papel, né? Então, a gente tinha que ter mesmo cálculo, fazia matemática, tudo para caber, texto com foto. E isso não existe mais, né? A gente usava PageMaker. Hoje você falar para um diagramador que você diagrama alguma coisa no PageMaker, ele ri na tua cara, né? Então, são programas novos, é uma agilidade muito maior, né? E você enviar arquivo para gráfica, por exemplo, uma facilidade. Hoje você faz jornal. Eu, em São Paulo, a gente fazia o jornal em São Paulo, mas mandava para a gráfica em Londrina. Então, isso você manda super rápido para eles, né? Então, essas coisas são positivas, né? Mas eu acho que uma outra coisa que eu sinto que para mim é bem negativa e me irrita muito quando eu vejo, parece que a gente perdeu um pouco do significado, mas isso não é jornalismo, isso é geral, né? Eu vejo assim como em todas as profissões. A gente parece que perdeu um pouco do sentido, do significado da profissão, né? Então, por que você faz jornalismo? Você faz jornalismo porque você quer ser uma cara bonita na TV? Você faz jornalismo porque você quer ganhar prêmio? Você faz jornalismo porque você quer ser uma pessoa importante, né? Na verdade, você é uma ferramenta nessa estrutura toda. Então, na verdade, o que a gente tem que ter em mente é fazer um bom trabalho. Como é que eu posso fazer cada vez mais um bom trabalho? Como é que eu posso melhorar ao longo da minha carreira, né? Então, daqui 10 anos, o que é que eu posso fazer para continuar sendo um profissional cada vez melhor, atualizado, né? Daqui 10 anos eu não vou ser uma profissional. Eu me formei em 99, isso não quer dizer que eu seja uma profissional melhor do que alguém que tenha saído da faculdade agora. Você entende? Então, porque isso é muito relativo. E a gente sempre tem que aprender um com o outro. A gente aprende com o estagiário, a gente aprende com o cara que está há 30 anos no mercado. Então, eu acho que isso se perdeu um pouco.
Eu acho que nesse sentido, assim, o que eu vejo no dia a dia, e não é Campo Grande, isso é de uma maneira geral, né? Eu morei em São Paulo, Porto Alegre, a sensação que eu tenho é que o foco mesmo, o primordial da nossa profissão parece que se perdeu. Cristina, já pegando um gancho com essas coisas que você ponderou, essas mudanças todas que ocorrem hoje, diante disso, como você vê o futuro do jornal impresso? Você sabe que eu não penso nisso, assim. Eu escuto algumas pessoas falando assim, não, é fato que isso vai morrer, né? Uma hora o papel vai se extinguir mesmo, a gente vai ficar na internet. A gente vê sites, por exemplo, já se preparando para uma linguagem mesmo virtual, né? Para tablet, para celular, né? Então... Mas é o tipo de coisa que... Eu sou uma apaixonada pelo papel. Eu entro dentro da livraria e se eu não cuidar, sabe? Eu vou comprar livro simplesmente pelo fato de, sabe, abrir o livro, sentir o cheiro do livro. Olhar no estante, ver aquele livro ali, sabe? Poder saber que eu tenho, eu vou ter acesso e quando eu precisar eu vou... Então, e o jornal é isso também, por mais que ele enrole peixe no dia seguinte, né? Mas você poder pegar o jornal e vou comprar agora na banca, porque eu fui fazer uma coisa no centro, você pega o jornal, você vai pegar um ônibus, ou você vai para um banco, vai ter que esperar seu gerente te atender, você abre o jornal e lê. Né? Eu prefiro isso do que ficar com a cara enfurnada no computador. Então, mas dá uma opinião em termos mercadológicos, porque isso é tudo investimento, né? São grandes empresas que têm interesses econômicos. Às vezes as coisas mudam mesmo fora do controle até dessas pessoas. Aí eu já não sei, entendeu? Eu, como apaixonada pelo papel, eu tenho esperança de que isso não morra, né? Não acabe. Cristina, aproveitando que a gente está falando de futuro, e os seus futuros planos profissionais? Não tem plano. Eu fiz já bastante plano, eu estou com 40 anos. Então, quando eu tinha 20, eu fazia planos. Agora, nesse momento da minha vida, eu tenho uma filha que está terminando o 2º grau. Então, nesse momento da minha vida, eu não quero fazer planos. Eu estou muito bem profissionalmente, assim, gostaria de estar ganhando mais, mas me sinto muito realizada sendo repórter hoje, que é uma coisa completamente nova na minha vida. Eu nunca imaginei que eu fosse me sentir tão bem, sabe, tão preenchida por isso. Foi Campo Grande, apesar de ter rodado, foi Campo Grande que me deu mais estrutura até financeira, apesar de achar que o salário poderia ser melhor, mas é Campo Grande que tem me dado a estrutura profissional e financeira. Tenho uma filha que precisa terminar o 2º grau, precisa da minha presença, então, por enquanto, eu não tenho planos, né? Mas eu sempre tenho minha mochila pronta. Se aparecer algum convite, se tiver alguma oportunidade de trabalho fora, ou eu achar que vale a pena parar tudo agora para fazer, sei lá, me enfurnar em uma reportagem em outro país, em outro estado, eu junto a minha mochila e vou embora. Então, assim, planos eu não tenho. Quero continuar fazendo reportagem diária, entendeu? E tentar superar, porque é uma superação mesmo, todo dia que a gente tem que ter dentro da redação, né? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fiquem ligados. A internet, como a maioria das coisas, tem 2 lados. Pode afastar quem está perto ou trazer para perto quem está longe. Fazer você perder um amigo ou ganhar muitos. Se decepcionar ou encontrar o amor da sua vida. A diferença é que na internet o resultado não depende de sorte. Depende de você. Estamos de volta com o programa Teu Certo, que hoje entrevista a Cristina Livramento. Então, Cristina, estamos aqui com o seu livro, São Paulo e Notas Cinzentas de Amor e Saudade. O que ele representa na sua vida e o que te levou a escrevê-lo? Eu sempre acho que, e comento com as pessoas, que a gente tem que fazer o que gosta, né? Então,
como eu sempre quis escrever um livro, e já vinha escrevendo, desde 2000 praticamente, eu venho escrevendo mesmo com seriedade, né? Fazendo exercício da escrita. E você tem hoje editais, então como é que você publica livro, né? Eu quero publicar livro, só que o livro custa caro. Eu agora tenho um livro de 30 páginas, 10 por 15, que é mais artesanal do que qualquer outra coisa, de poemas, e para imprimir 500 dá mais de R$1.000, entendeu? Então, é complicado isso. E na época tinha esse edital do PROAC lá em São Paulo, que ele é editado pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Eu falei, bom, é minha oportunidade de escrever esse livro, né? E a princípio era para ser um livro de contos e passou a ser uma outra coisa. Então, e faz parte de um processo também, né? Eu acho que ele é muito pessoal, ele é ficção e autobiografia, ele é bem misturado. É uma coisa que, assim, a maioria dos escritores que eu gosto também fizeram, né? Os beatniks, o John Fante, o Bukowski, esse povo, eles escreveram praticamente a partir das experiências deles de vida, né? Mas ainda não é o que eu quero fazer com o livro, né? Que é ficção e jornalismo, né, mais aprofundado. Então, mas é um processo. E aí tem significado, eu acho que o significado maior é dentro desse processo. Porque se a gente ficar sempre pensando, eu sempre encontro alguém que fala assim, puxa, eu também escrevo, só que eu nunca tiro de dentro da gaveta. Porque eu acho que eu nunca vou ser um escritor como fulano, como não sei quem, entendeu? Porque eu acho que eu nunca vou conseguir escrever um livro porque é caro. Então, hoje a gente tem vários editais, né? E se você não escreve, se você não realmente não tem esse exercício da escrita diário, você nunca vai escrever nada, né? E o fato de publicar o livro não significa que eu seja a escritora ou que futuramente eu me torne a escritora famosa, mas é o significado que tem para mim. Então, quer dizer, eu escrevi o livro, dentro daquilo do meu sonho, da minha expectativa, eu realizei aquilo, né? E dentro desse processo maior que puxa, eu gostaria de fazer um livro não igual a Sangue Frio do Truman Capote, mas eu gostaria de escrever uma história com peso, né? Parecido com essa história. Então, ele faz parte desse processo. Eu consegui tirar meus textos de dentro da gaveta e transformar ele no formato livro, faz parte desse processo. Então, o significado, eu acho que maior mesmo é esse daí, para mim, em relação a ele. Cristina, tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira é sobre qual foi seu processo criativo quando você estava desenvolvendo seu livro, e porque foi algo que você fez a partir das suas inspirações, algo das coisas da sua vida. E qual conselho que você deixa para quem gosta de escrever e não sabe, ainda não desenvolveu essa habilidade, mas tem muita vontade também e gostaria de estar escrevendo? Cada um tem um gosto, tem uma afinidade com um determinado assunto, né? Tem gente que gosta de ficção científica, tem gente que gosta de história policial, né? Tem gente que gosta de terror. Então, eu acho que o caminho é esse. Primeiro, você conseguir identificar qual é o seu perfil. Segundo, você se alimentar de quem faz isso da melhor maneira. Terceiro, você não perder o foco, entendeu? Então, assim, qual é o foco? Como é que eu posso extrair isso? Como é que eu posso extrair essa vontade que eu tenho, né? Somar com o que eu vejo à minha volta e trazer elementos desses escritores que fazem isso da melhor maneira,
Né? Como é que eu junto tudo isso? E aí, enfiar a cara no papel, entendeu? Não dá para ficar pensando assim, hoje tem festinha, hoje é sexta-feira, eu tenho que tomar uma cervejinha com meus amigos. Não, é foco, entendeu? Então, se você quer ser qualquer coisa, um bom profissional, um bom escritor, bom pai, boa mãe, você tem que ter foco, senão não dá. Né? A gente, tanto que os grandes artistas, enfim, os grandes profissionais que a gente vê como referência, o foco deles é a carreira. Esse é o primordial. E assim, talvez o meu maior conselho, não sei, o meu maior aprendizado nesses 40 anos seja justamente esse. Aprender na prática que a coisa mais importante é realmente a nossa carreira, entendeu? Porque se a gente consegue dar foco nisso, a gente consegue ser bom pai, a gente consegue ser uma boa mãe, a gente consegue ser uma boa namorada, uma boa mulher, entendeu? Isso significa individualidade. Cristina, você trabalha como repórter nos bairros, no jornal O Estado. Você consegue levar a narrativa literária para as histórias que você vivencia no jornalismo? Olha, dá para levar, mas não dá para fantasiar isso daí, não. Porque o jornalismo diário é fato, é factual. Então, não dá para você... Outro dia, um amigo leu uma matéria minha no jornal e disse assim para mim: esse jornal é muito pequeno para você é muito talentosa, você precisa sair daí para um lugar muito melhor, porque você tem que expandir a sua escrita, né? Isso daí não te está dando espaço para você escrever ou realmente colocar todo o seu talento. Mas não é o lugar, é jornalismo diário, é um jornal diário. Então não dá para querer fazer, eu sou um escritor e eu não tenho espaço para escrever, né? Não existe. Mas, quando você vai escrever uma matéria mais longa, e até mesmo casos desses, como o da Santa Casa, que a gente tem que ficar falando o tempo inteiro, você, em determinados momentos, você percebe que você está fazendo aquilo automaticamente, entendeu? Então, mas não dá, sabe, para querer florear muito. São pinceladas que você consegue resolver por conta, né, disso, mas não dá para achar que você vai fazer literatura, jornalismo literário, entendeu? Não, é outra história. Cristina, qual é o aplicativo do seu celular que você usa frequentemente? Você sabe? Eu estava usando, vocês vão rir bastante. Eu estava usando, porque eu me separei ano passado. Então eu instalei um aplicativo indicado por uma amiga que chama OkCupid. Mas eu desinstalei essa semana, então eu ia lá toda semana procurar umas pessoinhas, uns menininhos bonitinhos. Mas eu cansei, entendeu? Porque eu nunca acho. Então eu desisti, mas era o último. Aí se tem um outro, é o Snapseed, que é eu acho que é isso o nome dele, que é edição de imagem, né? Que eu uso também com alguma frequência. Mas fora isso, eu tenho usado muito pouco. Eu tenho Instagram, enfim, o básico, né? Mas eram esses dois aí, praticamente. Nós terminamos mais um programa Deu Certo. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, Cristina, pela sua presença. Obrigada a vocês. Gostei bastante. Boa sorte, não desistam, né? E foco. Obrigada pela audiência e até mais.